Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus fique conosco nesta noite, nos fortalecendo, nos iluminando, nos abrindo a nossa mente para os ensinamentos de Joana para conosco nesta noite. Essa live que fazemos hoje, dia 7 de fevereiro, já estamos no mês 2 de 2026, olha que beleza. Motivo de agradecimento por estarmos com saúde, dispostos e bem, porque não podemos esquecer de agradecer. É através do CEFAAC, Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, nossa casa, que nos recebe com muito amor e carinho, onde é a nossa sustentação dos nossos probleminhas que vira e outro a gente precisa se reequilibrar. Capítulo 25, olha que beleza. E Joana fala o seguinte: vive em plenitude. Sabe quando? Agora. Não deixe para depois, que às vezes vai ser tarde. Necessitamos da mudança moral, porque tecnologia, um monte de evolução no mundo aconteceu muito intensamente. Internet, se nós estamos hoje podendo fazer essa live, é justamente dessa tecnologia que nós podemos fazer isso. Mas a mudança moral ainda necessitamos muito. Regeneração não ocorre por decreto, mas sim quando a humanidade desenvolver, sabe o quê? O amor e a compaixão, superando os grandes chagas da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. A transição é lenta e gradual. O processo envolve um longo espaço de tempo com auxílio de mensageiros espirituais e não uma substituição mágica dos horrores da história por paz. Se Deus quisesse, até Ele conseguiria fazer isso, mas não teria efeito nenhum, porque depende de nós fazermos nossas mudanças e melhores, cada dia mais, sendo hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhores que fomos hoje. Irmão Alex Cambé, boa noite, meu irmão. Então, esse é o grande desafio para o nosso dia a dia. Estamos reencarnados para melhorarmos, para evoluirmos, para amadurecermos espiritualmente. Não podemos perder tempo, porque o tempo está passando. As 6 leis áureas de Jesus. A vivência do mundo regenerado depende da aplicação dessas leis cristãs. E são elas: amar a Deus, amar ao próximo
amar a si mesmo, porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar o nosso próximo. É uma coisa assim que precisa ter essa dualidade. Fazer ao próximo o que eu gostaria que o próximo nos fizesse. Outra coisa importante. Não julgar. Maria Aparecida, boa noite, querida. Não devemos julgar porque nós não gostamos de ser julgados. E não vai resolver nada, porque cada um é cada um. Nós temos que ter a consciência de fazer sempre o nosso melhor. É isso que nós temos que pôr em prática. E perdoar sempre. 7 vezes? 70 vezes 7? Não. Quantas vezes forem necessários. Porque quem perdoa, ele que recebe a maior iluminação. Porque se ele não perdoa, ele fica com aquilo na cachola e fica doente. Então, quando você se perdoa, ou perdoa alguém que te magoou, você tira algo negativo de você. Então, o maior beneficiado é você mesmo. Pense nisso. O papel das dificuldades, Joana enfatiza que mesmo no processo de transição de provas e desafios, continuarão presentes, porque estamos no planeta de expiação e prova em regeneração. Então, as provas e os desafios continuarão, mas a compreensão espiritual permitirá que o bem triunfe sobre o mal. Essa é a grande bênção que nós precisamos pôr em prática. Sônia Bueno, boa noite. Está melhorando, minha amiga? Por quê? Quanto mais o bem fizer parte da nossa vida e o mal em menor escala, mais evoluído estaremos. E o mundo, para estar regenerado, ele precisa que os seres que habitam esse planeta sejam mais do bem do que do mal. Essa é a diferença. Hoje, o mal ainda impera nas mentes humanas. E quando tiver aí regenerado, o bem é maioria. Mas quando, Douglas, isso irá acontecer? Não tem data. É quando as pessoas tiverem essa conscientização e mudar. E ter prazer em ajudar ao próximo. A essa aqui, ó. A fazer o próximo gostaria que o próximo fizesse. Não julgar ninguém, fazer bem a nossa parte. E bola para frente que atrás vem gente. É isso aí, ó. Ah, mas o fulano vai arcar com as consequências dos seus atos. Do mesmo jeito que você vai arcar. Se você julgar, se você fizer maledicência, se você fizer os vícios da vida que vai atrasar a nossa evolução espiritual. O homem velho e a nova era
é necessário que os seres humanos abandonem os comportamentos inferiores para habitar a terra regenerada. E a espiritualidade nos alerta. O planeta já está em regeneração. Quando ele for um planeta regenerado, a Terra não vai aceitar quem não se regenerou. Mesma coisa se você fizer a prova do fim de ano e não passar, você é reprovado, você volta. Fátima Soares, boa noite. Então, o que acontece? Nós temos que melhorar, e tem que aproveitar, tem que estudar para passar na prova. E o que é o estudar para passar na prova? É melhorar nossas ações no nosso dia a dia. Essas 6 leis áureas de Jesus aí nos ajudam muito a se policiar. Porque se não fizermos a nossa parte, quando o planeta Terra tiver regenerado e a gente não estiver regenerado, nós vamos ser rebaixados para um planeta de provas e expiações. Por isso que a Joana nos alerta que a hora é agora da mudança. Não deixe para depois. Em resumo, o capítulo e esse livro maravilhoso da Joana convida à reforma íntima para colaborar com a construção de um mundo melhor, um mundo regenerado. Então, quis fazer essa introdução para a gente depois começar o nosso capítulo 25, Vive em Plenitude. Eu alerto, ela está sempre nos alertando. Meu grande amigo Naime, de Tabatinga, boa noite. Sucedem-se os dias vazios e multiplicam-se os teus projetos de renovação espiritual, sem que assumas a responsabilidade das alterações que te deves impor a benefício próprio. Mudança. Se a gente não mudar, a gente não melhora, a gente não evolui. Lembra daquela história dos 2 pescadores? Mineiros foram para o Amazonas, pegaram um teco-teco, pá. Cada um pegou 2 compadres. Mineiro. Cada um pegou um peixe de 60 quilos. O piloto falou, o avião é pequeno, a gente não consegue levar os 2 de 60. 120 quilos é muito peso para a aeronave. Virou um compadre para o outro e falou, mas compadre, um ano passado nós pegamos 2 peixes de 60 quilos e levamos. Mas que esse ano? Era o mesmo avião. O piloto falou, pegaram 2 peixes de 60 quilos, era o mesmo avião e vocês levaram? Exato. Então vamos, coloca aí. Colocaram os peixes, montaram, o piloto decolou, andou um pouquinho, embicou, e virou um compadre pro outro e falou, compadre do céu, caímos no mesmo lugar do ano passado. Ou seja, ações iguais, resultados idênticos. Se queremos que as coisas melhorem a nosso favor, nós temos que mudar, nós temos que melhorar. Quando? Joana já nos disse. Agora.
Nada de adiar, de procrastinar mais. Já fizemos muito isso. Constatas as dificuldades que tomam conta da sociedade aturdida, a fim de que ajas corretamente, sem te deixares arrastar pelo lodo que a tudo envolve e o desconforto moral que se instala insalubre. Insalubre sem saúde. Deletério. Então, o desconforto moral que instala insalubre. Temos que mudar, temos que melhorar. Uma preguiça sombria e insaciável toma-te o corpo em forma de cansaço exaustivo que te impossibilita executar as atividades corretas para a produção de bem-estar e saúde. A máquina orgânica se encontra preparada para a ação constante com seus normais períodos de pausa que funcionam como de renovação e reequilíbrio. Trabalhamos 8 horas, 8 horas fazemos mais outros fazeres e 8 horas descansamos. Para quê? Justamente para essa renovação e reequilíbrio da nossa máquina orgânica, certo? As células renovam-se sem parar, obedecendo ao programa de mitose, que é a divisão celular que vai fazendo células novas. Morrem algumas e são repostas outras novas para a gente ter saúde. A cada novo dia, repetes mentalmente a programação que elaboraste no anterior, a fim de preservares o equilíbrio geral. Cada dia é um novo recomeço, mas vais adiando até o momento em que, vencido pela inércia, indolência, postergas o compromisso. Vai adiando, vai adiando, vai adiando. E aí acontece o pior. Não estranhes a piora da situação, porquanto a paralisia de movimentos e de ações já é desordem estabelecidas. E aí a gente precisa ter cuidado, porque a luz de alerta já consegue acender e apiscar. E a gente tem que tomar uma direção, porque já está começando a ficar tarde. E aí o bicho pega e às vezes não tem mais como você recuperar o tempo perdido. Volta a adaptar-te a um programa singelo, que seja de modificação de comportamento humano, pessoal e social. Pegue o trilho de novo e faça bem a sua parte, porque depois vai se arrepender. Se te
afastas dos demais a pretexto de meditação, estás desenvolvendo um hábito doentio que te atirará na depressão. Vai adiando, não encara os problemas para solucionar, vai deixando, vai procrastinando e quando vê, tá no buraco. Sendo que se você tivesse encarado, você teria solucionado e estaria normal. Parece difícil, mas nós temos condições, nós temos Deus, temos Jesus e temos o nosso anjo da guarda a nosso favor. Precisamos ter coragem e fé. E como diz um amigo de Matão, Orso Peter Haran, prossiga. Os problemas, as adversidades estão na nossa vida justamente para a gente ter determinação e superar essas adversidades. Porque você pensando lá atrás, você já superou muito. Então não afine. Tem que encarar e assisti uma palestra em Tabatinga, quinta-feira retrasada. E a palestrante, ela é uma psicóloga, já assisti várias vezes, ela foi para Matão. E ela citando que às vezes adolescente, alguma coisa está com um probleminha, pá, remédio. Remédio vai maquiar o problema. Você tem que saber a causa e resolver esse probleminha. Porque quantas pessoas são dependentes de remédio por causa dessa situação que eu falei para vocês? Não pode. Você tem que ser feliz, acordar de manhã e querer encarar a vida com alegria. Nós estamos reencarnados para sermos felizes. Deus quer isso de nós. Precisamos fazer bem a nossa parte. Se te cansas com qualquer tentativa de ação, já te adaptastes à nulidade, não utilidade. Você já está se acostumando. E o organismo reage conforme o pensamento preguiçoso. Você entra nesse marasmo, o organismo vai acostumando. Se vês dificuldade e desorganização em tudo, perdeste o senso de observação e escorregas pelas rampas do desgoverno mental, vitimando-te em uma desordem emocional perigosa. Você vai procrastinando, adiando, quando você vê, você está num buraco sem fim. O grave problema é que essa ocorrência não somente sucede contigo, mas também com milhões de pessoas, outras que se estão deixando sucumbir, quase indiferentes pelo fenômeno da anarquia de todo porte que toma conta do mundo. E aí é o seguinte, meus queridos, a tua censura às coisas erradas não as corrigirá, assim como a tua ausência no trabalho edificante não te deixar de ser
um grande mal para o grupo social no qual te encontras. Esse que é o grande problema. Então aí a Joana nos alerta. Para agora. Agora, a senha é essa. Decide neste momento e começa a tua renovação espiritual. Chega para deixar para depois. É agora, é já. Amanhã já terás dado um grande passo, rompidas as amarras da inutilidade e a prostração injustificável. Jesus convidou um cristão para segui-lo. Ele disputava aquelas corridas de biga, aquelas duas rodas com um cavalo, e ele falou: deixa que eu vou fazer uma corrida e amanhã eu te sigo. O que aconteceu? Ele perdeu e morreu, e a oportunidade que ele tinha de seguir Jesus foi para o espaço. Então não deixe para amanhã, a hora é agora, como a Joana está nos alertando, está querendo que a gente desperte e mude, e começa a nova era. A preguiça é ferrugem nas engrenagens da alma, corroendo-as e danificando-as por longo prazo, até mesmo definitivamente. A hora é agora. Desde que pensas e dispões das possibilidades múltiplas de agir, não titubeis, não vaciles, já vacilou demais. E começa a ser pleno quando? Agora, já. Não será de um salto que conseguirás o topo da jornada, ou a vitória sobre a insensatez, mas não há dúvida de que já iniciastes o processo libertador. Joana quer o nosso bem e está nos alertando. Tudo no universo é movimento que se transforma em ritmo e em beleza. Aí, Joana nos conta um caso muito estimulante. Após uma cirurgia a que foi submetida uma cega, indo passear numa floresta para embriagar-se de cores, sons e vidas, subitamente deslumbrada com tudo que ela estava vendo, porque antes ela era cega, a agora vidente perguntou ao seu terapeuta: por que tudo é tão bonito e a face do ser humano, não poucas vezes, é tão triste? Ela era cega, fez a cirurgia do olho, foi na mata, começou a ver as cores, os sons e as vidas, e ficou embriagada com essa felicidade de
visualizar, ouvir, e perguntou, ao que o seu terapeuta respondeu melancolicamente. Porque ele pensa e ambiciona, deixando-se dominar pela insatisfação de tudo querer, e vai deixando para depois. Então a pessoa não via, a hora que ele viu, ela embriagou de felicidade pelo som, pelo que ela estava visualizando, pelas vidas, pelos pássaros, pelos cantos. E tem gente que se deixa embriagar pela tristeza, pela falta de entusiasmo e acaba tirando a própria vida. Por isso nós temos que pensar e agradecer todo dia ao nos levantar com vida, porque somos felizes. Temos que agradecer a Deus pelo dom da vida, pela família que temos, pelo trabalho que fazemos. E ter esse estímulo para todo dia ter essa satisfação e esse entusiasmo. Porque a vida é feita de estímulos, de alegria, de entusiasmo. E o maior exemplo que eu tenho disso é uma pessoa que a gente convive, eu tenho a felicidade de conviver semanalmente, e é um exemplo de entusiasmo pela vida, porque com 87 anos tem projetos e faz a alegria de muitas crianças no Educandário Joana de Ângeles, o SOS. Segunda-feira começa no novo prédio essa escola, que é a dona Valderez. O entusiasmo com a vida e a dedicação dela para com todos os seres humanos que vão pedir ajuda é um exemplo que a gente tem que pôr em prática na nossa vida. O seu Geraldo companheiro com 90. E os dois é um exemplo de entusiasmo e de amor pela vida. Mas mudam constantemente com a nova determinação que a vida impõe a eles. Não é por isso, com certeza, mas porque perdeu o endereço da gratidão à vida por tudo quanto o beneficiou. Então, o terapeuta respondeu, porque ele pensa e ambiciona, deixando dominar pela insatisfação de tudo querer, e não a satisfação por tudo que está vivenciando. Nós temos que dar valor no tudo que já temos, que é muito, mas a gente vai sempre querendo mais, e esquecemos o que já temos. E às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Porque vai dando. E pede aquele... Eu comentei hoje que a dona Val tinha uma calça, uma camisa, um tênis ou um sapato, mas curtia tanto e cuidava com tanto carinho aquilo. Hoje tem um monte. Joga, esquece, não dá valor. E é isso que está acontecendo com essa geração. Tem muito mais do que merece. A gente tem que fazer o filho da gente dar valor por
tudo que eles recebem, porque é suado. Parece que é fácil. Ninguém sabe o tanto de sacrifício que os pais fizeram para chegar a esse ponto. Para onde olhes, verás a magia, o encantamento do existir, que deve envolver-te em júbilo e reconhecimento. Às vezes nessa correria, a gente esquece de agradecer e de extasiar. Boa noite, Cris Cândido. Essa vivência que a gente tem no nosso dia a dia. Não podemos. Desse modo, aplica todo o manancial que se encontra em teu mundo íntimo e aplica-o na paisagem universal, dando a tua contribuição para o maior enriquecimento possível de tudo. Pensamento, plasma, toma forma e retorna. Agradecer a Deus, dom da vida e por tudo que já temos, é importantíssimo, que vai para os cosmos e volta como energia positiva e fortalecedora para a gente aguentar os baques da vida. Porque a vida não é fácil, não. É cheia de cacetada. Mas temos que ser fortes, determinados. E superamos essas adversidades. Com a ajuda do alto, dos amigos, do plano espiritual maior. E com a nossa força e com a nossa determinação. Nós chegaremos lá. Fazes parte do conjunto universal. Não é algo alienado, marginalizado, nem mesmo quando foges da realidade para o nada, porque o nada não existe. Tens grande valor e podes muito fazer, desde que o queiras, pois está a teu alcance. Vontade, coragem, fé, determinação. Prossigamos, porque temos que ter essa vitalidade. Durante milênios, o ser humano interrogou-se a respeito do que haveria na outra face da lua. Sua imaginação enriqueceu de fantasias e respostas que pudessem atender a sua curiosidade. No momento próprio, a astronomia demonstrou-lhe que não havia nada de especial do outro lado, senão o que realmente havia na face visível. Então, todo mundo curioso que tinha do outro lado da Lua. A mesma coisa que nós estamos realizando. Então, a gente não pode, perdemos tempo, não devemos perder tempo com coisas que não levam a nada. Temos que jogar toda a nossa energia na direção do bem, da caridade, da compaixão, que é isso que vai nos fortalecer e nos iluminar. Assim também
é tudo aquilo quanto ignoras, especialmente o esforço que não fazes para decifrar os enigmas existenciais, entre esses o que fazem parte da tua jornada humana. Esse sim, nós temos que nos estudar para nos fortalecer, para nos iluminar, para quando venha cacetada, a gente ter esse suporte e não desanimar, porque nós superamos os probleminhas que nós enfrentamos, que faz parte da nossa melhora e a nossa evolução espiritual. Ergue-te, pois, talvez cambaleante a princípio, para logo reconquistares a postura correta de avançar e ser pleno. Temos que ter essa confiança. Tudo quanto adias, mais difícil torna. Não é solução, piora. Tornar o fácil difícil é dificultá-lo, mas fazer que o difícil seja ainda mais difícil é torná-lo quase irrealizável. Então nós temos que encarar e tornar o difícil fácil na nossa vida. Porque quem tem Deus, quem tem Jesus e tem o anjo da guarda, tudo podes quando essa trindade nos fortalece. É nisso que nós temos que pensar quando as coisas ficam difíceis no nosso caminhar. Não desanimemos. Oração, pedi e obtereis, anjo da guarda. Jesus diz que não nos deixará até os últimos tempos. Deus nos ama e quer o nosso bem sempre. Então, não podemos desistir. Como diz a música do Evangelista, desesperar jamais. Toda vez que Jesus convidava alguém a segui-lo, anunciava. Quando? Agora. E ele nos fala, agora é o momento sublime de aplicares a herança divina que possuis em benefício da ordem universal. Quando começas a sair da inércia e redescubras a grandeza do movimento, cantarás em júbilo. Eu sou vida e vida em abundância. Olha que beleza. É este fortalecimento que temos que ter. A vida sempre estará triunfante em todo lado, cantando beleza, bastando que, para percebê-la, encontre-se o observador na faixa vibratória em que ela se expande. Então, se a gente não entrar nessa faixa vibratória, mas não estou vendo nada, o que está acontecendo? Movimente, trabalhe, ajude, tenha compaixão com o próximo, que essas coisas ficam de uma vidência que qualquer um consegue enxergar.
tudo quanto está visível não é conforme se vê. Ao contrário, tudo aquilo que não é visto expressa a vida na sua magnitude e grandeza. Vive, pois, integralmente cada momento da tua existência e estarás pleno. Olha que maravilha. Joana nos dá todas as dicas para que possamos pôr em prática. Mas depende de quem? Unicamente de cada um de nós. Toda vez que te equivocares, sorri e repete a experiência. A aprendizagem exige repetição, a fim de fixar-se nos painéis delicados e complexos do espírito lutador. Espero que com o que a Joana nos falou, a gente não desanime nunca e cada vez mais coloquemos em prática essas lições maravilhosas dela, que com isso a gente sobe sempre um degrauzinho e podemos melhorar. E essa melhora faz com que cada vez busquemos mais essa alegria de viver, porque Deus é infinitamente bom e justo e quer que a gente faça bem a nossa parte. Ele nos estimula muito para que a gente siga nessa corrente de compaixão, de amor, de fazer para o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse a nós. Vai da nossa consciência pôr em prática tudo isso, que as coisas engrenarão e farão a nossa engrenagem andar com uma facilidade muito grande, mas ela tem que ser estimulada e bem vivida. E isso depende única e exclusivamente de nós. Eu já falei, eu deveria repetir, sempre vocês devem colocar um copo d'água nesse momento que vocês participam, porque a espiritualidade coloca nessa água as energias e os remédios que cada um de vocês precisam. E com isso ajuda a gente ter a força, a coragem, a resignação para superar as adversidades colocadas na nossa vida, justamente para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Para que quando voltarmos à pátria espiritual, a gente tenha melhorado e cumprido o que nós planejamos na erraticidade. Porque se a gente fez todo um planejamento lá e a gente não pôs nada em prática, ficaremos muito decepcionados conosco. Então, Joana nos alerta e Jesus fala que a hora é agora. Então, existe tempo para a gente correr atrás. Vai de cada um. Pôr em prática essas 6 leis áureas de Jesus e procurar cada vez mais se tornar pessoa do bem, da paz,
e da luz. Porque Francisco de Assis, naquela memorável oração, nos alerta que é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Estamos aqui com essa vestimenta carnal, são oportunidades para a gente crescer e amadurecer, mas somos espíritos milenares e, na verdade, somos espíritos. A essência nossa é essa. Estamos aqui para ter a oportunidade de pôr em prática o que planejamos lá. Então vale a pena nós colocarmos em prática tudo isso que Joana nos alerta. É fácil? Não é fácil. É muito difícil, mas temos condições. Por quê? Se quando a gente estava lá, nós planejamos, é porque temos condição de fazê-lo. Deus não dá o fardo maior que podemos carregar. Então não reclamo. Faça a tua parte quando aparece a oportunidade. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Temos que ter humildade, ser simples e objetivo nessa nossa caminhada. Que hora estamos vivenciando e de estarmos reencarnados nesse planeta já em regeneração, é uma oportunidade que nós devemos aproveitar muito bem, porque vale muito a pena. Eu adorei a lição, espero que vocês tenham gostado e que tenham a determinação de, a partir de agora, se dedicar e mudar, para que no retorno à vida espiritual, à pátria espiritual, nós ficaremos felizes pelo nosso desempenho quando as oportunidades passaram e nós aproveitamos muito bem. Para finalizar, farei a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Que Jesus fique com todos vocês, que tenha um final de sábado excelente, um domingo maravilhoso e que a semana seja de muita luz e paz. Beijo no coração de todos, amo muito vocês. Até a próxima. Eu vou para Santa Catarina, que vai ser o carnaval, e eu vou visitar a minha netinha, que eu estou morrendo de saudade. Então, no dia
14 nós não estaremos juntos na live. Aí dia 21 retornaremos com muita luz e muita paz em Jesus. Fique com Deus.